Olá, meu aluno, olá, minha aluna, seja bem-vinda a mais uma aula do curso All Pro. E a gente vai retomar aqui o ponto que eu parei na aula 3.8 sobre instalação de inversor fotovoltaico. Então, vamos lá, sem perder muito tempo. Então, eu tinha parado na parte das conexões AC ou CA, como você preferir. E aí, então, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre a organização e a montagem dos cabos CC. Então você vê aí o detalhe da parte onde vão ser conectados os cabos CC. Tem uma peça de prensa aqui na frente e ele dá alguns dados também de cabo máximo, né, bitola máxima do cabo CC 16 milímetros quadrados, 2,5 milímetros quadrados é a bitola mínima, e diz que eles podem ser conectados sem arruelas. Então você não deve utilizar aqueles conectores ilhóis, né, aqueles conectores tubulares, certo? Continuando aí, ele fala que o inversor deve operar com módulos solares não aterrados. Isso no sentido de aterramento dos polos, positivo ou negativo, ou seja, aterramento como uma referência elétrica, aterramento do circuito elétrico, não deve haver. Porém, lembre-se que a gente deve sim fazer o aterramento da estrutura, o aterramento do frame, né, da moldura do módulo, com o objetivo de equipotencialização, com o objetivo de proteção contra surtos e descargas atmosféricas e contra choques elétricos. Mas o aterramento com o objetivo de funcionamento, né, o aterramento do polo positivo ou do polo negativo, não deve haver. Senão o inversor ele vai indicar algum tipo de falha de isolação, ele não vai funcionar. Beleza? Aqui o passo a passo aqui da conexão dos cabos fotovoltaicos, né, dos cabos do lado CC. Ele fala aqui no quadradinho 1, aqui, no passo 1, para você desconectar essa placa de fixação, tá, dos fios. E uma vez desconectada essa placa de fixação aqui, você vai ter acesso à entrada dos cabos aqui por baixo e com as indicações, tá, dizendo que tem 7 orifícios de 2,5 a 10 milímetros quadrados, 2 orifícios que vão de 10 a 16 milímetros quadrados, ou seja, cabos mais grossos tem 2 orifícios aqui e cabos mais finos tem 7 outros aqui. Ele dá no terceiro quadradinho aqui uma orientação de que os módulos têm que estar desconectados para você trabalhar com segurança na ligação aqui ao inversor, certo? E prosseguindo então aqui no passo a passo, ele dá uma sugestão de descascar aqui, desencapar 15 milímetros na ponta do fio, tá? E falando aqui sobre algumas práticas, né, onde você não deve trabalhar com cabos diferentes, tá? Cabos diferentes, e sim com cabos do mesmo diâmetro, tá? Porque não faz sentido. Se a corrente do polo positivo é a mesma corrente do polo negativo, o cabo deve ser o mesmo. Fala aqui sobre não usar, né, nenhum tipo de estilete para cortar esses cabos, para que ele não tenha nenhum ferimento na isolação. Um detalhe aqui de como deve estar essa borracha de vedação aqui no prensa-cabo de entrada. Continuando aqui, a forma como o conector deve estar, né, o cabo deve estar na vedação, para que se garanta o grau de proteção IP65. Aqui ele continua falando que você pode, nesse momento, conectar os módulos para fazer uma medição da tensão, porque você tem que fazer a verificação para saber se as strings estão montadas corretas, para saber se todos os módulos foram ligados, se não ficou faltando nenhum módulo na conexão. E depois que você faz esse teste, ok, a tensão de circuito aberto está batendo com o que eu contabilizei lá. Se eu tenho 10 módulos, você vai ter, né, por exemplo,
tiver 10 módulos de 30 volts de VCA, de circuito aberto, né, VOC, tem que ter 300 volts, você vai estar medindo ali, eles ligados em série. Então você tendo esse dado, tá, que você conhece do seu projeto, você confere e vê se tá a conexão e a ligação dos módulos está ok. Uma vez que tiver tudo ok, chegando aqui na string, você vai desconectá-lo novamente para continuar a ligação. Aqui, indicação, tá? A indicação aqui da conexão, como é que vai ser, indicando a ligação em cada MPPT e falando com relação ao torque de aperto, né? 3,5 Nm. É o torque para o positivo e para o negativo. Continuando aqui, ele manda fechar, né, a tampinha aqui de fixação movimentação dos cabos. Aí você vai fechar os módulos fotovoltaicos e um exemplo aqui de que não deve ter muita sobra de cabo, tá, aqui por dentro. Não deve ter essa sobra de cabo para evitar justamente que esse cabo entre em contato com partes não desejadas ou que ele fique impedindo o correto fechamento, tá? Falou aqui também do torque de aperto desse prendedor de cabos. E aí agora, com relação à conexão dos MPPTs, eles podem ser conectados de forma independente. Então, por exemplo, para esse inversor Fronius Primo, os painéis, se você tiver 2 painéis diferentes, tá, com orientações diferentes ou com, né, módulos com características, comportamentos diferentes, você pode ligar em 2 MPPTs independentes. E aqui é a indicação. Então, no MPPT 1, você vai ligar o DC positivo, aqui no 1, o MPPT 2, DC positivo na entrada 2, e o negativo do 1, você vai entrar no DC negativo 1 e o negativo do 2 no DC negativo 2. Essa é a forma da conexão de 2 arranjos, 2 painéis em um inversor que tenha 2 MPPTs, como esse é o caso desse Fronius Primo aí. Se você tiver 2 arranjos, 2 painéis que estejam com as mesmas características, ou seja, esteja com a mesma orientação, com a mesma inclinação, composto pelos mesmos números de módulos, você pode ligá-los em paralelo, tá? Você não precisa usar 2 MPPTs, você pode usar um MPPT ligá-los em paralelo, tá? E aí ele vai dobrar a capacidade máxima, né? 36 amperes para o conjunto todo. Então observa que foi feito o paralelismo dos 2 arranjos aqui na string box, e da string box saiu o cabo positivo e o cabo negativo. Saíram o positivo e o negativo. Aí, dentro do inversor, você vai precisar fazer essa conexão aqui do MPPT1 com o MPPT2, para que ele trabalhe de uma forma única, tá? E outra possibilidade é que você tenha apenas um painel, apenas um arranjo de painel, tá? E aí você então vai fazer a mesma ligação ali, tá? No inversor, vai ligar positivo no DC positivo 1 e o negativo no DC negativo 1, ok? E aí você trabalha com um MPPT, mesmo que ele tenha a possibilidade para 2, você tendo uma string única, você utiliza ele dessa forma. Com relação à placa de monitoramento, tá? O Fronius Primo, ele indica esse passo a passo aí também, onde você tem que desmontar a tampa do elemento de potência, né? A tampa principal dele aqui, para que você tenha acesso ao local onde vai ser instalada a placa de monitoramento. Ok? Então você vai retirar, desmontar como ele mostra aqui, tirando esses parafusos, retirá-lo.
vai ter acesso, então, a esse local onde você vai conectar a placa de monitoramento aqui. Então, através de fixação, você instala a placa e prende ela aqui. Ela vai estar instalada. Em seguida, você vai fechar a tampa. Quando as conexões elétricas, né, de fiação de corrente alternada, fiação de corrente contínua, placa de monitoramento estiverem todas instaladas, o passo seguinte é você colocar esse inversor em funcionamento. Então você tem aqui, primeiro vai desligá-lo, né, obviamente tem que desligá-lo, vai tirar os parafusos ele tem uma tampa aqui basculante, né, tem uma articulação aqui, ela é basculante, ela levanta, então você vai colocá-lo nessa base que você já previamente fixou. Então você colocou aqui e depois você vai terminar de parafusar a parte inferior para que ele não fique solto, né? Fixou a parte inferior, coloca-se a tampa para que a fiação não fique exposta e em seguida você, aí respeitando sempre aqui as indicações de torque, tá? de aperto dos parafusos, as indicações de espaçamento, quantidade de parafuso, tá? E em seguida você já está apto, depois de fixado, o inversor está apto para ser ligado, tá? Então você pode aqui ligar essa chave que fica na parte inferior, você não vê ele olhando de frente, essa chave que fica por baixo, então você liga a chave principal do inversor e liga em seguida a alimentação AC, ou seja, liga o disjuntor que está trazendo a alimentação da rede elétrica. Quando o inversor detectar que a rede elétrica está chegando e ele está ligado, ele vai entrar no menu de configuração. A primeira configuração que você deve fazer é com relação a idioma. Então você vai colocar ele em português, vai configurar os dados de rede, tá? Definindo o país, vai colocar a data e hora correta e vai dizer se ele está trabalhando apenas com um MPP, que é o tracker, né, que é o seguidor de máxima potência, se ele vai estar trabalhando apenas com um ou se ele vai estar trabalhando com 2. Observa aqui nessa figura que uma vez que você escolheu a linguagem, beleza, aqui você pode variar navegando pelo positivo e o negativo, ou apertar Enter se você quiser selecionar. E você vai ter que escolher um país, principalmente pela questão da frequência também. Então você tem que observar que você está, né, selecionando o país correto, ou pelo menos um país que tenha uma frequência de 60 Hz, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Aí em seguida ele vai aguardar a configuração, o sincronismo com a rede, tá? Se der tudo certo, ele vai te pedir data, você vai colocar data, ele vai te perguntar se você quer configurar ele com Daylight Saving, que é ele ligar automaticamente quando começa a receber luz, ok, você bota em on. Você vai dizer se você vai estar usando ou não o segundo MPPT. Aí ele vai fazer o teste de rede e, em seguida, apresenta a potência que ele estiver gerando no momento. Significa que foi configurado com sucesso. Então, é bem tranquilo, bem fácil, tá? E aí, como algumas recomendações para o seu comissionamento correto, tá? Antes de entregar o sistema para o cliente, de você ir embora, recolher e falar, ó, tá tudo ok, você recolher suas ferramentas, recolher seu material e falar que tá tudo ok, você tem que verificar todas as conexões elétricas, tá? Não pode ficar nenhuma frouxa, um mau contato, uma conexão elétrica frouxa, ela pode colocar a perder todo o seu sistema fotovoltaico, toda a sua venda, todo o seu trabalho. Conferir se a configuração do arranjo está conforme o projeto. Então, conferir dados de geração, dados de tensão, corrente, se está tudo certinho. Número de módulos, né, se eles estão conectados, se não tem nenhum módulo que ficou desconectado acidentalmente, se não tem nenhum módulo que ficou conectado de forma invertida.
verificar o polo positivo e negativo de cada string e com um multiteste lá testar e colocar a identificação nele. Ó, esse aqui é positivo da string 1, esse aqui é negativo da string 1, esse aqui é positivo da string 2, negativo da string 2. Fazer essa identificação, essa organização, né? Medir a tensão que está sendo gerada ali no arranjo, medir a tensão que está sendo fornecida pela rede. Muitas vezes o inversor ele não liga, ele não sincroniza, ele dá algum código de erro porque a tensão está fora dos parâmetros dele. Então, se ele vai trabalhar em 220, ele admite uma pequena variação, pode ser 230 até 210, então está nessa faixa. Mas se a sua rede estiver marcando 240, por exemplo, ele vai dizer que está fora dos parâmetros e ele não vai conectar com a rede. Conferir as conexões na string box, tá? Conferir todas as conexões, ver se não tem nenhum mau contato, se não tem nenhum fusível que está desconectado, que está desligado, nenhum disjuntor desligado. E aí, após fazer todo esse checklist aí você liga o inversor, tá? A ligação do arranjo deve ser a última etapa antes de iniciar o comissionamento. Assim, evita-se trabalhar na string box com tensão CC do arranjo nos terminais do cabo fotovoltaico. Então, como última etapa, você vai conectar na string box os seus módulos, porque como eles estão gerando ali, você não tem como trabalhar desenergizado. Eles estão recebendo luz, eles estão gerando. A não ser que você precise fazer alguma manutenção, alguma coisa com ele conectado ali, fazer testes. E aí, assim, lembre-se que uma vez que ele tiver com corrente, é muito difícil, é muito perigoso você abrir o circuito do lado DC com corrente, tá? É muito difícil. Ela vai gerar um arco e aquela corrente ela se mantém. Então, observa para você nunca abrir um circuito que esteja gerando, que esteja com corrente circulando. Tá? A corrente DC ela é de muito difícil extinção, ela nunca passa por zero. Então, o arco se mantém e ele danifica realmente fusível, danifica chave, danifica conector, ok? Então, se você precisar em algum momento abrir um circuito com corrente, você tem que tentar providenciar, por exemplo, um cobertor, alguma coisa bem grande para você cobrir os módulos, para você gerar interromper a luz nos módulos para você poder fazer essa abertura aí com carga, ok? Então isso aí é um detalhe importante também. Então, o inversor possui sistemas de proteção completos, né? Ele é praticamente um relé multifunção de proteção. Se houver qualquer erro na instalação, é muito possível que ele não inicie, que ele não se conecte, tá? E ele vai te dar um alarme. No manual existe, todo inversor, todo fabricante dá uma lista de códigos de erro, tá? Códigos de erro que o inversor pode estar apresentando, e ele te dá umas possibilidades de solução. Então aí, alguns exemplos, tá? Diagnóstico, estado de erro. Então, no Fronius, por exemplo, se der erro 102, tensão CA acima do limite, excessiva. Erro 103, abaixo do limite. 105 e 106, frequência, acima ou abaixo do limite. 107, sem sinal da rede CA. 108, serviço independente detectado. Então, são possibilidades aí de códigos de erro que ele vai te gerar. A última etapa do comissionamento, né? Então, depois que o sistema está gerando, está funcionando e tal, você pode fazer a configuração do sistema de monitoramento, a última etapa do comissionamento. O sistema de monitoramento, ele varia de fabricante para fabricante e você pode, inclusive, adquirir sistemas de monitoramento independentes. Você pode, inclusive, fazer, tá, sistemas de monitoramento próprios, particulares. Eu tenho alguns alunos que trabalham em projetos de TCC, projetos de iniciação científica, projetos de pesquisa, realmente fazendo sistemas de monitoramento. Pode ser feito com microcontroladores em geral, Arduino, PIC. É um trabalho bem interessante. Colocados em rede, tá? Utilizando servidores internet aí para armazenar esses dados. Então,
Isso aí é bem comum. Aqui exemplos, e eu começo mostrando aqui o exemplo do sistema de monitoramento web da Fronius, tá? E basicamente eles são todos bem parecidos com os dados que eles disponibilizam, tá? A geração diária, e aí você pode escolher um dia, ou um mês, um período, né? Um ano. Eles dão sempre as toneladas de CO2 economizadas, o valor monetário economizado, a quantidade de árvores que foram preservadas, tá? Então, a potência instantânea, a energia gerada naquele dia. Então, basicamente, eles são bem parecidos. Tem esse outro sistema aí da SMA, também, que vai ter as mesmas informações, mas organizadas de uma forma diferente. Fronius e SMA são marcas de inversores, eles acompanham o modelo do inversor. Esse aqui é um sistema de monitoramento independente da AWC, atualmente chama-se SolarView, tá? Essa empresa, e ela faz só sistemas de monitoramento que funcionam em qualquer inversor. Qualquer não, né? Uma ampla faixa, uma ampla gama de inversores aí, mas eles não são atrelados, não é um sistema de monitoramento próprio do inversor. Também dá os dados de clima, né, de economia, de sustentabilidade, e isso aí também é bem completo. Aqui o software e o sistema de monitoramento da ABB também, como um exemplo. E aí, finalmente, quando você então tiver com tudo isso testado, o sistema de monitoramento lá registrando, belezinha e tal, você sabe operar esse sistema, a entrega para o cliente, né? É o que chama-se comumente de turnkey, é você virar a chave e o sistema está operando, está em funcionamento, você entrega para o seu cliente. Esse é o momento final, você vai ter que mostrar o sistema funcionando, explicar a operação do sistema completo, do inversor, do monitoramento, como é que ele acessa, quais os procedimentos básicos para ligar e desligar, se ele precisar desligar o sistema, quais as precauções, né, quais os pontos de risco, aonde que é um pouco mais arriscado, um pouco mais perigoso de se mexer. Vai entregar a documentação completa, né? Vai entregar o projeto, vai entregar os memoriais de cálculo descritivo, um manualzinho de operação. É importante que você faça se não tiver muito claro, né? Se o inversor, por exemplo, não tiver um manual muito acessível. Existe hoje vários fabricantes, talvez o cliente tenha adquirido um inversor que não tem manual em português, então você prepara um passo a passo, um negocinho ali básico, isso é importante, entendeu? Isso valoriza o seu trabalho e você inclusive pode aproveitar para entregar um material de divulgação da sua empresa, com logotipo, com papel timbrado, certo? Se houver algum tipo de modificação que não consta no projeto, né, que teve que acontecer por alguma contingência, por alguma necessidade da instalação, você tem que providenciar um novo documento, um as-built, tá? As-built é um documento que fala que a instalação ela tinha uma certa diferença do projeto, mas que essa diferença está descrita aqui. Então você faz a descrição da nova configuração que ficou final, tá? E a documentação de aceite da concessionária, tá? E principalmente uma documentação de aceite do cliente. Então o cliente ele vai assinar para você que ele está recebendo o sistema com funcionamento, com a geração, né, tal, dentro da expectativa, dentro do previsto, dentro do prometido. Então isso é importante que você tenha também essa documentação que o cliente assinou recebendo o sistema em perfeito funcionamento. E aí, como uma recomendação final, né, em amarelo é destacado, esse é o momento mais valioso da experiência do cliente. É aquele momento que o cliente está excitado, está ansioso, está na expectativa do negócio funcionando legal, gerando bonitinho. E aí você então tem que valorizar. Tá? Se você tiver uma equipe que fez a instalação, a parte, né, mecânica toda, e você não participou, mas nesse momento da entrega é importante que o dono da empresa, você, o cara que negociou, vá lá. Por quê? Porque você está participando, né, desse momento de satisfação, inclusive para valorizar
e gerenciar essa satisfação do cliente. Então você precisa que ele fique com uma boa impressão do seu trabalho, da sua empresa, do seu profissionalismo. Então faça questão de ir lá, entregar funcionando, explicar, dar toda a atenção, né? Gastar esse tempo aí, porque vai ser bem valioso para o seu negócio. Beleza? Um cliente satisfeito, lembra? Um cliente satisfeito é um cara que vai te indicar, vai falar, vai trazer outros negócios para você no futuro. Legal? Então, essa aula fica por aqui, tá? A gente viu aí as principais dicas de instalação de inversores e eu espero você na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!